Boa noite. Então, nós vamos começar falando hoje sobre os processos que contribuem para o empobrecimento dos solos e o que constitui cada um deles, né? Primeiro, nós vamos ter a lixiviação. Alguém sabe o que seria a lixiviação? Alguém tem alguma ideia? A gente já falou um pouco disso, que os cambissolos acontece bastante lixiviação, né? O que seria a lixiviação? A lavagem dos nutrientes, por assim dizer. Quando as águas da chuva vão arrastar os nutrientes do solo, empobrecendo eles, né? Isso vai acontecer principalmente em solos muito porosos e, e solos que têm pouca diversidade de plantas, porque a gente já viu que as plantas fixam, né, os minerais no solo. Elas morrem, o processo delas de cair as folhas vai sempre deixando os minerais de volta no solo. Mas quando acontece o desmatamento, esses solos ficam pelados, eles ficam sem proteção nenhuma contra a água da chuva, então vai acontecer a lixiviação que vai lavar esse solo. O desmatamento é justamente o que eu acabei de falar. Ele vai deixar o solo desprotegido quanto aos processos de empobrecimento, todos os processos, como a lixiviação. O desmatamento vai retirar aqueles minerais, aquele ciclo mineralógico que está acontecendo, porque as árvores fazem parte dos processos mineralógicos do equilíbrio da terra, né? Então, se você retira aquela vegetação, você retira os animais que vão também contribuir para aqueles processos, para aquele ciclo dos minerais. Não sei se vocês lembram, talvez ainda não viram ou já vão ver o ciclo do nitrogênio, o ciclo do carbono, o ciclo do enxofre. Então, não só esses minerais que a gente aprende são os mais importantes, que a gente vê os ciclos na escola, mas também os outros que são importantes para a agricultura, por exemplo, também têm seus ciclos. E o desmatamento causa a quebra desse ciclo. Nós vamos tirar a vegetação, tirando a vegetação, nós vamos tirar o habitat dos animais, que não vão estar mais lá, então vai correr toda uma quebra de um ciclo milenar. Né? Das queimadas acontecem a mesma coisa. Você vai desaparecer com aqueles minerais, né? Você vai queimar eles e vai um processo importante das queimadas que vai causar um empobrecimento dos solos vai ser em relação aos gases. Os gases também fazem parte dos solos. Os solos saudáveis têm poros que estão repletos de gases que fazem parte da, da composição mineral desses solos, né? E as queimadas vão acabar levando embora esses gases e também acabando com o ciclo biológico que eu já falei. A exploração intensiva, por exemplo, com monoculturas, usar o mesmo solo para o mesmo tipo de cultura que vai usar o mesmo tipo de minerais, vai empobrecer o solo. Por exemplo, o feijão, ele vai usar muito nitrogênio. O feijão usa bastante. Então, se você plantar muito feijão por muito tempo no mesmo lugar, sem, eh, sem você repor, uhum, sem você, exatamente como o João falou, os gases também. Esse quebra de ciclo não afeta só o solo, tá? Então não vai afetar apenas os fazendeiros que querem plantar. Vai afetar a gente também, porque dessa forma, com os solos mais pobres por causa do desmatamento, os produtos vão ficando mais caros, porque vai ter prejuízo para as fazendas, né? Com o desmatamento e queimadas que estão acontecendo, estão sendo liberadas, né, atualmente pelo Ministério do Meio Ambiente, que não tem feito muito para impedir esses processos, né? Isso vai acontecer que esse processo de desmatamento e queimadas vai quebrar o ciclo da água também. A gente vai ver ainda os rios aéreos, que são muito importantes da Amazônia, que são muito volumosos, muito volume de água que vem para cá, causam seca também no Sudeste. Então, tudo isso, essa quebra
ecossistema, vai causar muitos danos, não só para os solos, tá bom? A exploração intensiva, se você cultivar sempre a mesma coisa, uma monocultura, vai acabar tirando muito mineral daquele solo. Que nem eu estava falando do feijão, se você continuar plantando feijão ali, uma hora não vai crescer mais. Porque o nitrogênio do solo vai acabar, né? Bem como os outros minerais, não só com feijão, com qualquer mineral, qualquer planta que você for criar uma cultura, seria bom fazer um tipo de adubação, né? Você tratar o solo e repor os nutrientes que foram perdidos, além de rotação de cultura que a gente vai ver no final da nossa aula. Acidez e alcalinidade já são processos que podem ser naturais, tá? Então, um solo pode ser muito alcalino, o que que significa? Um pH muito alto, ou muito ácido, com pH muito baixo. Vocês devem ter visto em química a relação de acidez e alcalinidade, né? A salinização, quando os solos possuem muita quantidade de sais, pode ser prejudicial também para talvez não dê para plantar em solos muito salgados. Esses solos salgados acontecem principalmente em lugares onde eram mares, né, que estão secando. Por exemplo, o Mar de Ural na Rússia é um mar salgado, é um lago grande salgado que começou a secar e o sal depois é depositado no solo. Também em lugares onde eram muito tempo atrás mares e encostas, né, costas oceânicas. Desertificação, esse é um processo muito danoso para tudo que a gente tem, na verdade, né? Tanto para ecossistema e ambiente, clima e aquecimento global, tanto para as pessoas, né? A desertificação está relacionada a muita miséria, principalmente na África e no Nordeste. O que acontece? Os desertos vão crescendo, os solos áridos e semiáridos vão se expandindo e levando a falta de chuvas para esses lugares, né? Como que isso acontece? Que nem eu falei, pelo desmatamento e queimadas, principalmente. Estava acontecendo muito desmatamento lá no sul da África não, no sul do Saara, na África subsaariana, que tem muitas florestas lá, e o Saara logo no norte, né? O que estava acontecendo? O Saara estava começando a se expandir, a crescer por causa da desmatamento. E isso causou a morte de mais de 500 mil pessoas. Isso foi uma crise humanitária muito grande, foi a seca na África. Depois disso, foi criado um projeto, né, de plantar um muro ecológico. Plantar um muro. Muitas árvores, uma floresta vai cercar o Saara na parte sul dele e impedir que ele afete com as secas as pessoas que moram lá. No Nordeste também isso acontece, e não só no Nordeste, né, mas lentamente isso vem acontecendo, inclusive nas outras regiões do Brasil. A gente pode ver que as secas, os períodos de seca, estão sendo cada vez mais frequentes, justamente por causa dessa quebra de ciclo da água, né? Por, por conta do desmatamento, das queimadas, que estão sendo cada vez mais sem qualquer regulamento. A arenização. Isso é muito importante que eu vou falar agora, vocês prestem bastante atenção. A arenização não é a mesma coisa que a edificação. Muitas pessoas pensam que são semelhantes, mas não tem muita coisa a ver, não. Tá bom? A gente pensa que deserto, né, areia, mas não é a mesma coisa. A arenização está relacionada ao desmatamento diretamente, mas não está relacionada à diminuição dos níveis de pluviosidade, ou seja, não está relacionada à diminuição dos níveis de chuva. Então, no norte de Minas, nós temos a desertificação, que acontece secas, muitas secas e expansão daquele região semiárida. E no sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, por exemplo, com a retirada da mata nativa, o solo, que é arenoso, já é arenoso naturalmente, fica pobre, fica sem nenhuma proteção, e a chuva vai levando os minerais, então fica como se parecem desertos, mas não são desertos, porque deserto está relacionado à falta de chuva, tá? A pouca umidade. Os níveis de chuva não diminuem nessas regiões de arenização, mas
pelo solo já ser arenoso e ter um desmatamento, vai ficar com dunas. Dunas que são mineralogicamente pobres, certo? Algumas pessoas falaram alguma coisa no chat? A erosão, que eu vou falar agora. A erosão, vocês já devem saber, porque isso a gente fala demais nas aulas de geografia, não só na minha, mas das escolas de vocês, provavelmente também. Porque é um processo muito importante para geografia, porque a geografia se preocupa muito com os solos, ecossistemas e a vida no geral do planeta Terra como de forma física. E a erosão é responsável pela lapidação do solo, por interferir na vida das pessoas diretamente em relação à agricultura e aos locais, né, de moradia também. Então, a erosão vai acontecer quando as rochas são desgastadas e perdem sedimentos. Isso vai acontecer de duas formas principais, dois tipos principais, que é pelos rios e pela chuva, e vai envolver desgaste, transporte e acumulação. Como eu falei, pode ser dois tipos, por rios ou pela chuva. Pelos rios, vai chamar erosão fluvial, que vai ser a escavação dos leitos pelo turbilhonamento das águas de um rio. O que é o turbilhonamento? É o movimento das águas, né, de forma contínua, assim, vai acabar fazendo um processo de erosão que, ao longo de muitos anos, milhares de anos, vai fazer vales naquela região do rio. O rio vai escavando uma área. Por exemplo, o Grand Canyon, se vocês já viram imagens do Grand Canyon nos Estados Unidos, vocês veem que no fundo dele tem um rio, mas aquele solo foi sendo escavado pelo percurso dos rios. Vai destruir as rochas e transportar os sedimentos. Não só escavar, mas também vai transportar esses sedimentos que vão ser escavados para outras regiões. Certo? E a erosão pluvial? A erosão pluvial vem de chuva. Pluvial, sempre que eu falo pluvial, é chuva, tá? E fluvial sempre é rio. Do mesma forma que eólica é vento. O desgaste das rochas e transporte de sedimentos acontecem pela água da chuva e vai ser mais intenso em solos desprotegidos de vegetação. Pode ser de forma laminar, de ravinamento e vossoroca. A erosão laminar, que vai acontecer por causa da erosão pluvial, vai ser quando a água da chuva vai se espalhar na superfície de maneira igual, vai se espalhar uniformemente na superfície, não vai causar os canais, né? Não vai haver rachaduras na terra por causa dessa água, certo? Vai ser por causa disso vai ser difícil de perceber quando acontece esse tipo de erosão, porque ela não vai deixar marcas físicas, mas pode ter danos para a agricultura por levar os nutrientes, né, e vai causar um solo mais claro, com poucos nutrientes, pouca matéria orgânica, tá? Também nós vamos ter a erosão de ravinamento. Dessa erosão de ravinamento, nós já vamos ter a formação de canais, então vai ter a erosão laminar inicialmente. Então vai ter água da chuva que vai se espalhar uniformemente pelo solo, e essa água vai ser drenada, né? Ela vai escorrer para algum lugar. Enquanto ela está escorrendo, ela vai se juntando e criando caminhos na Terra. Esse caminho, ao longo de muitos e muitos anos, vai causando ravinas. As ravinas vão ser essas pequenas escavações, né, esses canais por onde a água vai passar. E nós vamos ter a vossoroca, que é um estágio bem avançado de degradação do solo. Acontece principalmente em áreas de encostas ou de topografia plana. Podem ser superficiais ou subsuperficiais. O que significa? Que pode acontecer tanto na superfície, ao longo de muitos e muitos anos de chuva, vai causando uma vossoroca, que vai ser um buraco grande, ou subsuperficial, então a água do escoamento das chuvas vai passando por baixo do solo, e isso vai causando a erosão por baixo da superfície. Isso pode acontecer de desabamento, tá? Isso é uma causa de desabamento, não sei se vocês viram o que aconteceu, não, acho que foi no México, uma fazenda desmoronou, porque estava acontecendo uma vossoroca subsuperficial, uma palavra muito legal, subsuperficial, né? Eu gostei bastante. No México estava acontecendo uma erosão subsuperficial
uma vossoroca que desabou. A superfície estava lá, mas estava acontecendo um buraco lá embaixo. E acabou desabando. Porque atingiu o lençol freático. Então isso é bem comum com vossorocas, né? Podem atingir o lençol freático. Os deslizamentos. Isso é bem sério, acontece muito aqui no Brasil, principalmente por causa de moradias irregulares nas encostas, né? Então são movimentos gravitacionais, ou seja, a própria gravidade vai puxar essa terra para baixo de modo brusco, ou seja, de uma vez. Então, geralmente em épocas de muitas chuvas, o solo vai se romper, a rocha vai se romper, os sedimentos vão deslizar. Isso tudo vai ocorrer um desmoronamento, né? Um deslizamento de terra. Nós temos muitos desastres ambientais no Brasil relacionados a deslizamentos. Aqui temos uma imagem de um que aconteceu em Angra dos Reis. Foi o maior desastre de Angra dos Reis da história. E como que essa ocupação irregular de encostas favorece o deslizamento? Justamente porque eu estava falando do desmatamento, né? Anteriormente. Retirada das árvores, as raízes ajudam a segurar o solo naquele lugar. Quando você retira as árvores, tira a vegetação nativa, esses solos vão estar desprotegidos da chuva. A chuva vai passar lá e vai passar direto, vai escoar demais. Uma infiltração muito pequena e um escoamento muito rápido, superficial da água. Certo? Então, nessas regiões de encostas, é muito importante ter um bom planejamento. Manter o arborismo, né? Além de estrutura das casas com boas fundações, preservação e conservação dos solos. Nós vimos agora o que empobrece os solos e nós temos que ver agora como fazer para evitar esse empobrecimento, né? O terraceamento e curvas de nível. Terraceamento é justamente a criação de terraços. Em lugares com alta declividade, vai ser importante a criação de degraus. A plantação feita em degraus. Não sei se vocês já viram, provavelmente já. Os incas aqui na América do Sul faziam bastante isso, foram pioneiros nisso, porque eles viviam nas montanhas, né, na Cordilheira dos Andes, então para eles foi muito útil esse tipo de cultura, né, que é as curvas de nível. Vai evitar o desgaste prematuro da terra por causa da velocidade do escoamento da água. A água vai escorrer mais devagar, certo? Outra forma de preservação e conservação dos solos vai ser a rotação de culturas. Então, vai evitar a adubação química e a exaustão do solo. Por quê? O que é a rotação de culturas? Vamos supor que nós temos um círculo, que é a nossa fazenda. E nós vamos dividir esse círculo como se fosse uma pizza brotinho em 4. A porção 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Nós vamos deixar a porção 1 vazia. Na 2 nós vamos plantar feijão, na 2 feijão, 1 nada, 2 feijão, 3 milho, 4 soja. Quando esgotar os minerais de cada uma dessas 3 culturas, nós vamos girar. Então a soja que estava no 4 vai passar para o 1. O feijão que estava no 2 vai passar para o 3. E o milho que estava no 3 vai passar para o 4. Porque cada uma dessas culturas diferentes vai precisar de um tipo de mineral diferente. Então, vai esgotar os minerais, mas depois vão ser repostos. Vai dar tempo de ser repostos até o que estava no 2, por exemplo, que era o feijão, voltar a ser o 2, certo? Isso vai diminuir também a quantidade. Sim, é muito importante. Até hoje é feito, tá? É uma das formas principais de evitar a adubação química e exaustão do solo, porque o solo vai ficando pobre se você for desgastando ele demais, certo? Adubação orgânica. Ao contrário da adubação química, essa adubação é natural, feita por dejetos de origem animal ou vegetal, resíduos, né? Um exemplo muito famoso, todo mundo conhece, de adubação orgânica é o esterco. É uma forma boa e natural de se preservar o solo, sem que, sem que seja necessário uma adubação química.
Uma forma de preservação dos solos seria a prática da policultura. O que é a policultura? É o cultivo de várias plantas numa mesma área. Diminui as pragas e evita o uso de agrotóxicos. Então, quando você planta numa mesma fazenda diversos tipos de culturas diferentes, diversos tipos de plantas diferentes, você vai evitar o uso de agrotóxicos, porque você não vai precisar. Cada planta vai ter um tipo de praga específica. Se você tem uma quantidade pequena, você não vai ter essas pragas chegando lá. Não vai ter grandes destruição de lavouras por causa de pragas. Então, isso acontece geralmente em fazendas pequenas, em fazenda agricultura familiar, né? Em grandes latifúndios, geralmente eles prezam pela monocultura, mas aí já vão usar muitos agrotóxicos, vai poluir demais o solo, não só o solo, mas também como os lençóis freáticos vão levar para os rios. Então, é um processo bem degradante para o ambiente, para o solo, né? E para o ser humano também, né? Mas é o mais lucrativo para eles, porque o gasto que a gente tem com saúde, por causa disso, é bem alto. E é isso, essa parte da nossa aula de hoje, que é o finalzinho da aula anterior. Nós ainda temos mais uns 15 minutos de aula, acho que dá para terminar. Eu vou tentar ver o chat aqui. Estão falando alguma coisa? Exatamente. A minha tela está muito bugada. Foi a Raíssa que falou para Emily. Não que vai deixar pobre em todos os sentidos, mas que realmente vai ser difícil de fazer um cuidado daquele lugar. Imagina se você tem no mesmo lugar milho, feijão e... Qual que foi o meu outro exemplo? Milho, feijão e soja. As pessoas, as máquinas, como que elas vão passar por lá? Porque o milho vai ter um tamanho, a soja vai ter outro tamanho, ah, o feijão vai ter outro tamanho. Então, a máquina que vai recolher o feijão vai destruir a soja e o milho. A máquina que for pegar o milho vai passar por cima da soja. A, é, os trabalhadores que vão fazer, se for uma coisa mais de uma de obra de pessoas, tá? Vão ter que ficar indo um pote grande de feijão, que eles vão recolher, né, o feijão. Vai recolher o feijão e depois passa um monte de árvores não, né, de arbustos de soja e milho e vai lá pegar mais feijão. E vai ter que ficar em volta e fazer todo o feijão primeiro, depois pegar toda a soja depois e todo o milho. Além dos tempos serem diferentes, os cuidados são diferentes. Se o milho desenvolve melhor em uma determinada época do ano, então você vai ter que recolher o milho nessa época do ano, enquanto isso vai deixar o feijão lá, mas como é que você vai proteger se você precisar, por exemplo, de um tipo de água, um tipo de água diferente para cada cultura. Então, realmente, cada planta vai precisar de um cuidado específico. Por isso que ao invés de plantar tudo no mesmo círculo, a gente faz essa rotação para sempre ficar descansando, entre aspas, né? O solo poder se repor e voltar ao seu estado natural. Então, esse que fica vazio, sem nada, vai ser reposto. Agora nós vamos para próxima, nossa próxima aula, que é bem rapidinha, tá? Essa próxima. Só que minha tela tá bugando demais, eu tô com muita dificuldade. Ela fica piscando, não sei se vocês conseguem ver o reflexo dela na minha cara.
Ufa, deu certo. Eu vou para primeiro, né? Primeiro slide. Sim, tá acabando. Essa lá rapidinha. Nós vamos falar rapidamente sobre os recursos minerais do Brasil e do mundo. A prospecção mineral, ou seja, a extração mineral, é uma atividade essencial para o homem moderno, principalmente atualmente que o consumo está ficando cada vez maior e nós precisamos cada vez de mais tecnologias, que essas tecnologias usam bastante minerais. Para criar uma bateria, por exemplo, nós vamos precisar de diversos minerais diferentes. Para fazer um celular, cada chip, cada parte celular, cada fiação, vai precisar de bastante tipos de minerais, além das fontes de energia, né? Minerais também são fontes de energia, como petróleo, carvão mineral, gás natural. Então, é uma atividade muito importante para a sobrevivência humana atualmente, né? Para a nossa sociedade ser composta do jeito que ela é. Para a sobrevivência, nem tanto, porque a gente já viveu muito tempo atrás sem nenhuma prospecção mineral, mas atualmente seria bem difícil a nossa sociedade continuar do jeito que ela está sem essa atividade. Mas um recurso mineral é um recurso que acaba. É um recurso que não é infinito, porque ele vai sendo usado e se está no seu celular, não está na natureza mais. Um dia pode acabar se não for reposto, se a gente não conseguir outras maneiras, né, de substituir isso. A extração mineral é de caráter extrativista, ou seja, que nem eu falei, você vai pegar direto da natureza. Você não consegue plantar uma muda de ouro, porque você vai ter que pegar próprio da natureza. Isso que é a diferença de extrativismo e da agricultura. Então, isso vai transformar demais o espaço geográfico, porque como é da natureza, você vai ter que escavar aquele lugar, estudar aquele solo e retirar aqueles minerais do solo, e isso causa impactos ambientais gigantescos, impactos na vegetação, impactos no solo, e no ecossistema como um todo. Que nem a gente já falou um pouco aqui, qualquer alteração que você faz no meio ambiente vai causar um impacto grande nos ciclos de tudo, no ciclo da água, no ciclo das plantas, no ciclo dos minerais. E esses ciclos afetados vão nos afetar também com o preço das coisas, o preço dos alimentos, o preço dos produtos, o preço das matérias-primas. Então, é uma coisa muito importante. A gente tem que conseguir entender isso na nossa vida. Eu acho que tudo que a gente for estudar, a gente tem que conseguir enxergar isso na nossa vida. Às vezes fica meio difícil, né? Umas coisas muito específicas que não são pedidas, mas é o que é, né? O Enem vai cobrar, então não tem o que a gente possa fazer. Mas o que a gente puder, a gente tem que ver na nossa vida. Assim que a gente entende que tudo está interligado na natureza, a geografia inteira está interligada com a biologia, com a física, com a química, e tudo isso está integrado pela grande matemática, e os seres humanos integrados pela história, a filosofia e a zoologia, e a nossa comunicação, as linguagens e a redação. Então, tudo isso está ligado com a nossa maneira de viver. Desculpa dizer um pouco do nosso assunto aqui. Atualmente, diversas tecnologias estão sendo desenvolvidas, que nem eu falei, né? A sociedade cada vez mais consumista e necessitada disso. A extração mineral é responsável por 5% do PIB do Brasil. E essa degradação ambiental, né, está sendo percebida e por isso está acontecendo várias leis ambientais rígidas e propostas de desenvolvimento sustentável. Desculpa. Até a década de 90, todo o mineral do Brasil era de propriedade do governo, era da União. Depois dessa época, teve a ascensão do neoliberalismo no país, então ocorreram diversas privatizações e abertura para o capital estrangeiro. Mesmo assim, ainda é um monopólio muito grande. Olha isso, 94% da produção mineral de ferro encontra-se sob o domínio de 7 grandes empresas de mineração.
pensa em todo o ferro do Brasil, em Minas e no Pará, por exemplo, que são os maiores produtores de ferro, né? Apenas 7 empresas possuem a posse desses minerais. As áreas mineralógicas do Brasil. Na antiguidade, que nós vimos na geomorfologia, né? O Brasil é um território muito antigo. Nem fez sentido essa frase que eu falei, mas nós vimos na geomorfologia que o Brasil tem solos muito antigos. Nós não temos dobramentos recentes. E a diversidade de solos que fizeram essa criação do Brasil acabaram fazendo uma diversidade mineralógica também. Então, nós vamos ter reservas abundantes de diversos minerais, como ferro, manganês, casterita, níquel, bauxita, cristal, rocha, zircônio, berilo, magnesita, calcário, salgema e tório. Não preciso decorar isso, tá? Mas é importante saber que o Brasil tem bastante ferro, manganês, níquel e bauxita, pelo menos esse. Esses são muito importantes. Reservas suficientes, ou seja, a gente consegue suprir o mercado interno perfeitamente. Mas a gente não tem uma grande reserva expressiva em âmbito mundial de ouro, cobre, zinco, potássio, fluorito e xisto. Nossas reservas são deficientes de chumbo, prata, platina, timônio, cromo, tungstênio, enxofre, petróleo, carvão e gás natural, ou seja, a gente tem que importar de outros lugares. E reservas de expansão, com potencial de expansão de terras raras. Terras raras é uma coisa que o Brasil tem muito potencial. Nós temos a segunda maior reserva de terras raras do planeta, atrás apenas da China, que vai ser... As terras raras são 17 minerais juntos, que são os lantanídeos. E vocês lembram, né, dos lantanídeos na química. Então, aqui temos um mapa, nós não temos que decorar tudo isso, mas é importante saber alguns aspectos que eu vou falar agora, como esses dois primeiros aqui e o último que eu vou falar depois. Quadrilátero ferrífero, Projeto Grande Carajás. Quadrilátero ferrífero, Projeto Grande Carajás são grandes produtores de ferro e diversos outros minerais, como a bauxita, né? O Projeto Trombetas também no Pará, Serra do Navio no Amapá, Maciço do Urupema no Pantanal, para extração de manganês, e em Araxá, aqui em Minas Gerais, tem 90%, está escrito 90%, mas é 90%, esqueci do porcento, do nióbio mundial, certo? Os outros 9% estão no resto do Brasil e apenas 1% no resto do mundo. O Brasil tem 99% do nióbio mundial e 90% está apenas em Araxá. Então, o Brasil tem um grande potencial nisso, né? Não está sendo feito grande coisa em relação a isso, mas nós temos esse potencial. Quadrilátero ferrífero acontece em Minas Gerais. Nós temos nossa sociedade mineira desenvolveu a partir disso, né, com as ferrovias e a vinda da centralização nordestina para cá, né, que o Brasil começou no Nordeste, veio para o sul do Brasil a partir disso, com os minérios e com o café. Então, é muito importante para a nossa história também. O Projeto Grande Carajás é uma coisa mais recente. Nós temos lá a Serra Pelada, com grande extração de ouro. Então, no Brasil, nós temos muita diversidade e temos esses programas aqui. Uma coisa que eu vou falar é os principais investimentos minerais. Eu tô com medo da aula acabar, mas qualquer coisa eu faço que nem da última vez, eu mando um áudio, porque está no último slide. É o último slide mesmo. Minério de ferro, manganês, alumínio, estanho, nióbio e lítio. Nós temos que saber as funções de cada um. O ferro, muito usado para... Tudo isso é usado para mão de obra, principalmente, tá? Alumínio, ferro, estanho. O nióbio é usado em tecnologias recentes. O lítio é usado em baterias, por exemplo, né? Essas coisas químicas aí de... desculpa por falar desse jeito. Mas eu não entendo muito de como são usados os minérios, mas basicamente esses são os principais que nós devemos saber que tem no Brasil. Esses, decorar, assim, talvez, mas ao longo a gente vai vendo bastante. Se você for fazendo muitas questões do Enem, por exemplo, você vai ver que nos textos sempre vai ter, citando esses minerais. Então, se você tem muita prática com isso, você acaba sabendo onde acontece, né? Minas Gerais, Pará, são as principais fontes, né? Sabendo quais são eles, né? Ferro, manganês, alumínio, estanho, nióbio e lítio, os mais importantes.
Então é isso nossa aula. Boa noite, bom resto de semana para vocês. Desculpa, acho que eu falei demais, falei um pouco rápido.